Fala pessoal, beleza? Mais um episódio novo. Estou aqui novamente com o Johnny. Olá pessoal. Primeira vez minha com o Bruno. Tudo bom? Que prazer, João Borella. Estamos de volta. Vamos falar hoje sobre o que aconteceu na última semana. Então, bora começar por onde? Vamos começar pela pauta mais falada do mercado de transferências, né? O Neymar. Ele se transferiu para o Al Hilal, né? Então, eu vou falar por último, eu acho, porque eu acho que eu tô um pouco ácido com essa notícia, mas eu vou deixar para vocês começarem. Cuidado, hein, pra gente não perder um canal do YouTube. Cara, é complicado, assim, acho que é uma decepção antes de falar de qualquer coisa de nível técnico, de questão salarial. Acho que o mais importante disso tudo é a decepção de nós como brasileiros, assim. Acho que o Neymar é o ídolo de uma geração, o Neymar é um ídolo meu de infância, assim, da minha adolescência, da minha pré-adolescência, assim. Então, a gente esperava muito do Neymar. Quando o Neymar sai do Santos, o Neymar é de longe a maior joia brasileira produzida no século no futebol brasileiro. Acho que não tem comparação. Entre Vitor Roque, muito bons, mas eles não tiveram o mesmo impacto que o Neymar teve no Santos. Ele vai para o Barcelona e faz ótimas temporadas no Barcelona. Assim, acho que se não tivesse o Messi no Barça, provavelmente ele teria sido o melhor do mundo em 2015, porque conquista o título de Champions. E assim, quando ele vai para o PSG, ele está no auge da carreira, assim, né? Que na pré-temporada ele está acabando, tá jogando demais. Sim. E, cara, assim, começou tudo errado, ele parece que meio que parou de gostar de jogar futebol. Cara, ele chega no PSG muito bem. A primeira temporada dele no PSG, a primeira metade da temporada antes de ele lesionar, é boa. É muito boa. Só que, como você falou, é decepção, cara. Mas eu acho que é mais decepção nossa do que dele. Eu acho que a gente colocava expectativa no Neymar. A gente fala assim, o Neymar, a gente quer que o Neymar ganhe uma bola de ouro, porque ele consegue ganhar uma bola de ouro, a gente sabe que ele consegue. Mas a gente nunca pensou no que o Neymar queria. Eu acho que até certo ponto da carreira dele era o que ele queria também. Só que aí, cara, eu acho que uma fala que eu vi na internet significa muito pra mim disso, porque é o seguinte: toda discussão que a gente tinha, que a gente defendia o Neymar, com gente que metia o pau no Neymar, pessoa que falava que o Neymar não queria nada com nada, eu tô sentindo que a gente que era o errado dessa discussão, porque o Neymar tá comprovando meio que todos esses argumentos que essas pessoas falavam. Não naquela época, que o Neymar naquela época era um jogador que tinha um compromisso, principalmente na época do Treino SM, e antes da briga dele com o Luiz Henrique estourar o Barcelona na temporada de 17, se eu não me engano. Só que, cara, vendo isso agora, eu acho que não tem como argumentar contra isso. E tem uma questão assim, ele vai pro PSG com essa questão de querer ser protagonista de um time, né? Ele achava que estava sendo buscado pelo Messi, e tem até um boato, um rumor assim, que o Messi chega pra ele e fala assim: você quer ser melhor do mundo? Eu vou te fazer melhor do mundo. Então, tipo assim, com a promessa que ele seria protagonista no Barça, questão de bater falta, questão de bater pênalti, de tomar algumas decisões pro time, mas isso não convenceu ele. Maior transferência da história do futebol. Ele chega no PSG, igual que você falou, uma primeira temporada muito boa, mas as lesões prejudicaram demais o Neymar, assim. Eu acho que tanto tem questão do foco também. Eu acho que o Neymar tem alguns episódios na França meio tumultuados, mas as lesões atrapalharam ele demais. O Neymar, se eu não me engano, ele disputa só 2 mata-matas de Champions desde quando ele chega no PSG, que é o Super Agosto de 2020 e o da temporada passada, que ele cai para o Real Madrid. Tipo assim, ele joga os 2 jogos. Tem a temporada que ele chega na semi, que ele perde pro City também, a temporada que não tem infância. Isso, então são 3, assim, ele joga 3 e perde 3, assim, é uma média muito ruim. Vai pro Al Hilal para ganhar assim, um caminhão de dinheiro. Só que assim, eu sou daquele cara, assim, não quero falar quanto que o Neymar tem que gastar, quanto que o Neymar tem que ganhar, mas, cara, não entra na minha cabeça um jogador ir para a Arábia Saudita, que apesar de ter várias contratações, de ser um mercado muito bom, a gente pode falar que a Liga Saudita cresceu de nível em relação, já é melhor que algumas ligas da Europa, mas não é melhor para mim do que as top 5 ligas da Europa, pelo menos por enquanto. Dá para falar que, por exemplo, já superou a Liga Portuguesa, outras ligas de menor expressão na Europa. Mas assim, qual que é o perfil do jogador que está indo para a Arábia Saudita? O jogador já em fim de carreira. Que está com a sua história na Europa terminada. Benzema, Cristiano Ronaldo, cara, o Neymar tinha muita lenha para aqui. Exatamente 31 anos é muito novo para ir para a Arábia. O Neymar, ele não se encaixa em perfil nenhum de jogador que está indo para a Arábia Saudita. São jogadores que já estão em fim de temporada, fim de carreira, conquistaram tudo que tinha para conquistar, que é o caso do Cristiano Ronaldo e do Benzema, conquistaram, e do Kanté mesmo, que conquistou tudo. Outros que já atingiram o seu ápice, sabem que não passam daquilo e que não tem mais projeções futuras melhores, então foram para lá. E jovens que são talentosos, mas que não têm uma grande
visão, uma grande prospecto, né? Uhum. Um grande prospecto. Mas o Neymar não se encaixa em nenhum desses três, cara. O Neymar simplesmente foi embora. Ele é meio que uma mistura. Ele saiu da Europa e falou assim, pô, eu prefiro ganhar 1 bilhão por ano, praticamente, do que ficar no alto nível do futebol europeu. Assim, e é uma questão também, João e Johnny, que assim, eu não vejo o Neymar, esse meu contrato de 2 temporadas com o Al-Hilal, eu não vejo o Neymar, no término desse contrato, voltando a jogar em alto nível na Europa. Assim, a gente vai ser um Neymar mais velho, vai ser um Neymar, assim, se você pegar a última Copa do Mundo Neymar de 2018, melhor dizendo, e a de 2022, você vê que, assim, tem uma mudança do jeito que o Neymar joga. O Neymar não é aquele ponta mais, o Neymar joga como meia central. Continua sendo muito habilidoso, continua sendo um cracaço de bola. O Neymar é craque de bola. Pra mim, tem uma das melhores achados do futebol mundial. O Neymar é craque de bola. O Neymar é craque. O Neymar, ele nesse século, pra mim, ele é o terceiro melhor jogador, assim, em questão de técnica. Eu não tô falando assim de questão de títulos, não tô falando maior. De habilidade. Os 3 melhores jogadores do século no futebol mundial, pra mim, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. O Neymar tá no meio deles, é um jogador totalmente diferenciado. Mas eu não vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo ele terminando o contrato e voltando pro Brasil. Entendeu? Eu vejo mais isso. Ou talvez renovando e voltando pro Brasil quando ele esteja mais velho, mas eu não acho que ele tenha mercado na Europa. Então, assim, ele, na minha opinião, abre mão do mercado europeu dele, até porque as apurações afirmam que não tem chance nenhuma de empréstimo pro Barcelona, né, que estava disputando a contratação. Ele vai em definitivo pro Al-Hilal. E assim, então o Neymar abre mão da carreira europeia dele aos 31 anos com uma Champions League e nenhuma bola de ouro. Eu acho que assim, nem aquele cara que não gostava do Neymar, nem o René Simões, técnico do Vitória lá, falou que ele era um monstro, que todo mundo precisava criando um monstro, precisando preocupar com ele. Eu acho que nem ele imaginava que o Neymar ia ter metade pro final da carreira, porque o Neymar não tá no final de carreira. Cara, eu acho que tem pelo menos mais 5 anos de futebol, pelo menos. Então, assim, eu acho que nem ele esperava que o Neymar ia ter essa questão depois que ele sai do Barcelona. É muito decepcionante. Cara, eu acho que o Neymar teve 2 tomadas de decisões erradas na carreira. Uma foi pro PSG e a outra é agora sair do PSG e ir pro Al-Hilal. Mas eu não coloco a do PSG como a pior escolha, porque a do Al-Hilal, cara, ele tá saindo do futebol europeu, como os caras falam, ele tá deixando a carreira do futebol europeu pra ir pra um lugar onde o futebol tá melhorando, tá aumentando, mas é um futebol onde tem 4 times ali que você vai poder ter de igual para igual, que é o Al-Nassr, Al-Hilal, o Al-Ahly e o Al-Ittihad. Então, são 4 times e eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também um pouco sobre o outro lado, do porquê o Neymar ter ido pro Al-Hilal sem contar o lado do Neymar. Nenhum time de grande porte quis comprometer o Neymar no elenco, basicamente, porque tem times que têm dinheiro, tem times que, o Chelsea acabou de gastar 115 milhões de reais de euros no Caicedo. Times não estão a fim de procurar o Neymar para fazer parte do elenco, para fazer parte do projeto. E eu acho que isso diz muito sobre o tanto que a imagem do Neymar foi completamente queimada no Paris Saint-Germain. Cara, mas por exemplo, a apuração do Marcelo Becker lá de Barcelona, que o próprio Barcelona abriu mão de muita coisa para poder contar com o Neymar essa temporada. Tipo assim, o Xavi, que não era a favor, ele meio que foi convencido assim pelo projeto Barcelona, né, do Barcelona tanto contar como jogador, porque assim, o Barcelona perdeu o Dembélé. O Neymar no Barcelona seria para chegar e ser o protagonista, coisa que ele não conseguiu ser quando o Messi estava lá. E teve questão assim, a gente sabe como é que funciona o fair play na La Liga, assim, muito complicado, você tem que abrir mão de jogador para poder escrever salário, mas parece que estava tendo um acordo até com o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, para poder trazer o Neymar lá no projeto. Então, assim, opção ele tinha para o Barcelona, e não teria lugar melhor para ele voltar, assim, no futebol europeu do que o Barcelona, que é um lugar que, assim, ele é ídolo da torcida. Em questão de encaixe e de... então, assim, eu acho que foi uma tomada de decisão para mim, que parece até o momento, que foi o que fez o Neymar tomar a decisão, foi o salário dele ter reduzido mais que a metade. Eu acho que ele não quis, acho que ele não quis, tipo, vou bancar meu salário ser reduzido para jogar no time que eu acho que vai me dar o melhor futebol, onde eu vou ser o protagonista, e ele preferiu, pelo que parece, o salário. Ele preferiu ganhar o dobro que ele ganha no PSG. E pro PSG foi maravilhoso essa venda também, né? Porque conseguiu vender ele por um preço enorme e não para um rival direto. Então, eu acho que dos 3 envolvidos, só foi ruim, futebolisticamente, pro Neymar. Não, lógico. Pro Al-Hilal, ele ganhou um craque pro time, o que os outros já tinham contratado. Ele ganhou um craque pro time, ganhou um reforço de peso no time. Pro PSG, conseguiu vender um cara que é considerado problema pro elenco,
já que o principal fonte do time, que é o Mbappé, não queria o cara no time, do que saiu. E o Neymar foi o único que saiu, tipo, putz, eu vou ganhar o dinheiro, mas futebolisticamente eu vou pra uma liga bem inferior, onde eu não vou disputar grandes campeonatos, grandes jogos. E tem outra questão também, questão de regalia que ele vai ter lá, pelo que parece que essa temporada ele vai ter avião particular, um hotel pra família, assim, vai ganhar 500 mil por postagem, 500 mil euros, né, tipo assim, quase 2 milhões e meio de reais por postagem, mais de 2 milhões e meio, então assim, é uma questão. E falando do PSG, pra gente arrematar esse assunto, é incrível como o PSG adotou uma outra mentalidade para essa temporada, cara. Assim, dá pra ver que o PSG não tá preocupado com ter jogadores craques no elenco, tá preocupado em renomar, tá preocupado em ter jogadores que vão agregar o plantel. O PSG abriu mão do Messi, assim, não tentou nem renovar. Sérgio Ramos não tentou nem renovar. O Mbappé, apesar de ter sido reintegrado no elenco, tomou um ultimato do PSG, que eu não esperava que o PSG daria um ultimato daquele jeito do Mbappé, e liberou o Neymar. Liberou, assim, na questão não fez jogo duro para manter o Neymar e contratou jogadores que não tem tanto renome, como você disse, mas que são bons jogadores, Gonçalo Ramos, ex-Benfica. Vamos ver como é que esse PSG chega para a temporada, mas acho que para resumir isso tudo, o Neymar é frustração do jovem de hoje. Com certeza. Para quem viu o Neymar crescendo, para quem viu partidas memoráveis, aquele 6-1 do Barcelona contra o próprio PSG, imaginava que o Neymar ia arrematar pelo menos 2 ou 3 bolas de ouro quando o Messi e o Cristiano parassem. Eu li uma frase essa semana que é: o ego ferido do Neymar no 6-1 foi a pior coisa da vida dele. Porque todo mundo achou que aquele ego ferido poderia ocasionar no quê? Ele disputar mais, ele tentar conquistar mais títulos para tentar aspirar o bola de ouro. Só que ele foi pro lado oposto. Ele acabou tipo, putz, já não. Eu estando aqui, eu não vou ser assim, então vou para um time onde eu um pouco mais fraco, mas eu não sou o principal. Aí chegou lá, pegou o Mbappé que estava chegando junto e acabou o Mbappé sendo o principal do time, por título francês e tudo mais. E ele só foi decaindo, cara. Ele foi perdendo, acho que a vontade de jogar. É o que parece, por isso que ele perdeu a vontade de jogar. Uma pena. Sem fatores exteriores também, sabe? Tipo, a decisão foi do Neymar. No meu ponto de vista, o Neymar quis isso. Então, tem jogadores que têm fatores exteriores, como por exemplo o Adriano, a morte do pai dele, como outros exemplos, mas o Neymar parece que ele aos poucos foi mudando a sua opinião com relação a praticar o futebol de forma séria e competitiva e largar a mão de outras coisas, de coisas fúteis, entre aspas, para praticar o futebol no nível máximo. Cara, que eu me lembro, eu acho que o Neymar tem a pior gestão de carreira de um craque da história. Eu tenho um pouco de certeza de falar isso, sabe? Porque eu não me lembro de ninguém que tomou tantas decisões erradas. Mas aquela questão, eu concordo com você, mas será que o Neymar enxerga isso? Então, assim, tem a questão, será que o Neymar considera a gestão de carreira dele ruim? Que ele está indo para ganhar um caminhão de dinheiro e, pelo que parece, ele não tem vontade de se manter em um futebol competitivo. Porque se ele tivesse essa vontade, ele aceitaria reduzir o salário em muita quantidade para poder voltar para o Barcelona. Cara, eu acho que pelo dinheiro, ele ganhar um caminhão de dinheiro, isso é, sem dúvida, acho que aí você pode considerar uma das melhores gestões pelo dinheiro. Mas eu acho que ele falta o futebol, o Neymar falta uma coisa que é tipo, um grande título do Neymar sem 7 anos. Não tem. Eu acho que você pode... Cara, é meio cruel falar isso, né? Mas, tipo, pra história do futebol, outros jogadores que jogaram muito menos que o Neymar vão ser lembrados como jogadores que, na história em questão de títulos, como, por exemplo, o Benzema, por exemplo, eu acho que na história o Benzema vai ser maior que o Neymar em questão de representatividade no futebol. Por conta dessa questão do Neymar não ter ganhado tantos títulos por si. Eu acho que muita gente, não é a minha visão, tá? Eu acho que Neymar e Benzema estão em patamares diferentes de jogadores. Mas, pra fora, pro povo lá de fora, é uma visão completamente diferente, na minha opinião. É uma coisa que pode se tornar realidade. Jogadores jogaram menos que o Neymar, serem lembrados por conta dessa falta de atitude. E, enfim, vamos mudar o assunto, só pra ir pro completo oposto, né? Um jogador que recebia em euros para jogar no Brasil, ele largou tudo para vir jogar no Brasil, o Dimitri Payet, grande jogador de 36 anos, se eu não estou enganado, francês, vai jogar no Vasco da Gama.
o penúltimo colocado brasileiro do Brasileirão neste momento. Assim, acho que tem algumas coisas pra gente falar, né? Deixar o João falar porque tem mais propriedade do que eu, né? Mas, assim, o principal ponto é perceber como a Liga Brasileira se tornou uma liga atrativa para jogadores estrangeiros. A gente tem muita mania de valorizar o que está de fora e não valorizar o que está perto da gente, essa síndrome de vira-lata. Eu concordo que o Campeonato Brasileiro, assim, não tem um nível técnico assim, enorme, estupendo, quando você compara com ligas da Europa. Mas é preciso reconhecer que o Campeonato Brasileiro dessa temporada é, em questão de jogadores, provavelmente o melhor do século. A gente tem Rames Rodrigues, Lucas Moura, Suárez, Payet, tem Gabigol, assim, claro, não comparando jogadores, mas assim, craques, Arrascaeta, tem Dudu, Valência, assim, Matheus Pereira, assim, então, Hulk, são Felipe Luiz, Rafinha, então, assim, são craques, isso é importante a gente destacar, ponto. Outra questão também, contratação muito boa do Vasco, assim, eu acho que o Payet, nas melhores condições físicas, tem tudo para deitar no futebol brasileiro, um jogador muito interessante, que tem um chute muito diferenciado e principalmente está acostumado com o nível técnico e físico das partidas da Europa, que aqui no Brasil a gente vê que faz muita diferença. A gente vê o Luis Soares, que está numa parte física muito ruim, mas que consegue, por exemplo, achar um passe maravilhoso para o Bitelo, assim, porque tem uma visão de jogo diferenciada. E se o Vasco precisava de uma contratação para tentar fazer uma campanha histórica, porque o Vasco precisa fazer campanha de G4 no retorno para poder escapar da zona de rebaixamento, chegou. Eu acho que assim, uma boa contratação, e assim, acho que elogios para 777 também, que não vinha fazer uma boa gestão do Vasco, mas acertem muito uma contratação como essa. O início de muitas portas que estão se abrindo para o Vasco pelas notícias que estão saindo hoje. O que mais impressionou nessa contratação foi o fato de sair a notícia de quem ajudou a contratar foi o próprio Gerson. Que o pai, por ter jogado com o Gerson, vem perguntar ao Gerson como que era viver no Rio de Janeiro. E o Gerson fala que é muito bom viver no Rio. Então isso pra mim me surpreende, que é uma união que pra mim nunca viria, que era um jogador do Flamengo e ajudando a trazer um jogador pro Vasco. E o Payet pra mim vem pra ser o cara que o Vasco que tava faltando no Vasco, que era um 10, que era armar o jogo, que era o cara que fazia a transição da defesa pro ataque. E agora o Payet chega pra ser esse cara. Chega pra ser o cara que vai dar o passe pro Veget fazer o gol. Vai ser o cara pra criar jogadas. É uma expectativa que eu acho que tá sendo... Ele é um craque, sim, mas é uma expectativa muito alta pra um cara decidir. É um cara que, como falou, 36 anos, está acostumado com o nível de futebol europeu, com o que precisa para jogar, o esforço físico que precisa, mas não vai mudar da água para o vinho. Isso tem que ser colocado, que não vai ser um time que vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Pode não joga sozinho. Porque ele não joga sozinho. Então, espero que dê muito certo, mas temos que ter cautela. E como o Júlio falou, está abrindo portas para outros jogadores. Nainggolan, como foi oferecido para o Vasco, ele já está seguindo o Vasco nas redes sociais. E o próprio Alex Sanches, que tá sendo cotado também para vir para o Vasco. Jogou com o Payet no Olympique de Marseille. Curiosamente. E eu acho que o Payet ele tem uma capacidade muito grande de potencializar o ataque do Vasco. Que é muito provavelmente o pior ataque do Vasco em muito tempo. Que não faz gol em casa, ganhou o primeiro jogo em casa esses dias. E por mais que o Vasco esteja na situação que ele está, o Vasco tem peças que podem ser potencializadas pelo Payet. O Vasco não é o pior elenco do mundo. O Vasco de 2023 é bem melhor do que o Vasco de 2022. Então eu acho que consegue trazer um jogador que vai ajudar muito o Vasco em questão de criatividade. Muito, mas muito. Cara, se você não parar pra pensar, o Vasco, que está em penúltimo colocado, para sair da zona de rebaixamento, ele está com 2 jogos a menos e com 6 pontos de distância só. Então, assim, como o Bruno falou, tem que fazer uma grande segundo turno para conseguir escapar, mas eu acho que o Vasco vai acabar sendo ajudado pelos outros concorrentes serem inferiores ao futebol do Vasco, serem inferiores ao potencial de crescimento que o Vasco tem. Sim, e o potencial do Vasco é um potencial que supera Curitiba, supera América, supera Santos, que tá feio de ver o Santos jogar, inclusive. Então, eu acho que é uma contratação assertiva, completamente assertiva, sem nenhuma dúvida de falar isso. E, cara, saiu muito do nada, porque basicamente o Mover na sexta, o sábado de acertar contrato e foi anunciado no domingo. Então,
Cara, é uma ótima contratação do Vasco que eleva muito o nível do time e coloca o Paê como um salvador da pátria, basicamente. E como o Bruno disse, eu acho que também dá visibilidade para o futebol brasileiro. É mais uma dessas contratações que chegam para dar visibilidade para o futebol brasileiro. E que, cara, eu tô gostando muito desse movimento. Lógico, é um pouco preocupante o pessoal saindo da Europa, fugindo da Europa. Mas é bom ver outros lugares do mundo crescendo no futebol também. Tipo, o Brasil, o pessoal vindo pro Brasil jogar, o Cavani chegando na Argentina, o pessoal voltando, vindo para a América do Sul, o pessoal indo para os Estados Unidos, o pessoal indo para a Arábia. Isso eu acho que potencializa o futebol em todas as áreas, cara. Porque globaliza o futebol. É uma parada que tava faltando também, porque era basicamente uma obrigação de todo mundo pra Europa. Era bom, vai pra Europa, é bom, vai pra Europa. Então, dá um mercado diferente para jogadores que talvez não tenham muito mais o que fazer na Europa e que estão voltando pro Brasil. Antes era só feito por brasileiros isso. Agora tem um francês aqui. Então, é muito legal ver, é muito legal, muito divertido. Assim como é ver a estreia. Eu vou contar isso como a estreia oficial do Lucas, porque o jogo contra o Atlético eu fingi que não existiu. Porque, assim, tudo errado. O Lucas estreou contra o Flamengo e fez um gol. Um belo gol. E o Flamengo, cara, que situação que o Flamengo se encontra, né, cara? Porque eliminado da Libertadores após um jogo péssimo, no segundo tempo principalmente tenebroso. E faz um jogo contra o São Paulo onde o Flamengo não é melhor que o São Paulo. E o São Paulo é um time que, em questão de qualidade, principalmente defensivamente, não tem nomes tão renomados quanto o Flamengo e o Flamengo não está conseguindo fazer render. Eu acho que assim, uma questão importante, assim, eu não sou a favor assim, de rotatividade maciça de técnicos, mas eu acho que está totalmente insustentável para o São Paulo continuar no comando. Assim, a gente entende que tem um segundo turno pela frente, a gente entende que o Flamengo tem 2 competições onde tem possibilidade de conseguir resultados bacanas. Na Copa do Brasil está praticamente na final, né? Venceu por 2-0 o Grêmio. E no Brasileiro está muito longe do Botafogo, mas tem chance de conseguir uma vaga na Libertadores. Mas assim, dá para ver que o Flamengo não tem clima para o Jorge Sampaoli. Assim, ele perdeu completamente o elenco. Perdeu, assim, provavelmente um dos seus principais craques, que é o Pedro, que não tem clima para jogar no Flamengo mais, apesar do gol, dá pra ver que tá numa situação muito tensa. Depois do jogo contra o São Paulo, os jogadores do Flamengo procurando o Dorival Júnior para conversar, assim, que é uma situação muito esquisita. E o futebol do Flamengo praticamente acabou. O Flamengo está dependendo muito dos seus craques para poder conseguir alguma coisa. Assim, alguns jogadores que chegaram, Alan, o próprio Luiz Araújo, ainda não mostraram para o que veio. E os jogadores que costumavam decidir, a gente pode falar que só o Bruno Henrique está jogando bem, né? Assim, o Gol, desde o jogo contra o Grêmio, não marca, então tá numa situação complicada. E para falar do São Paulo, assim, o Lucas Moura dá para ver como ele é diferente, né? Assim, principalmente jogando futebol brasileiro, assim, um belo gol e criando jogadas. E o São Paulo que tem uma decisão. Agora, na quarta-feira, pega o Corinthians pela Copa do Brasil, que é assim, a possibilidade maior de título do São Paulo para salvar uma temporada que tem altos e baixos, mas essa questão do São Paulo não ter Copa do Brasil pega muito nos torcedores. Então, assim, uma classificação para cima do Corinthians e chegar na final, provavelmente contra esse mesmo Flamengo, eu acho que vai ser uma final bem equiparada, porque hoje, assim, o São Paulo, concordo com o Jonas, não tem tantas peças de qualidade, mas tem jogado um futebol, se não semelhante com o Flamengo, até um pouco melhor. Teve uma queda de rendimento, assim, mas no montante desde a chegada do Dorival Júnior, ele, para mim, na minha opinião, tem um trabalho melhor que o do São Paulo. Hoje, o São Paulo é mais bem treinado do que o Flamengo. Para mim, essa é a palavra. Tem essa frase dita. E para mim, como você falou, o Flamengo, eu falava já, o Flamengo eliminado na Libertadores, perdeu o Carioca, acho que não ganha o Brasileiro, muito difícil o Botafogo perder esse título. E se perde o que para mim já é uma temporada ruim do Flamengo, mas acho que se perde a Copa do Brasil é tido como uma temporada vergonhosa. Se o Flamengo perde, não ganha nenhum título, é uma temporada vergonhosa. Ainda mais eliminado do jeito que está sendo eliminado. Eliminado na Libertadores, nas oitavas, perdendo o Carioca, numa final onde foi dominado pelo Fluminense. No Brasileirão não está bem, onde o Botafogo abriu, acho que 17 pontos de vantagem para eles. Então, tipo, é um futebol que não condiz com o Flamengo das últimas temporadas. E você vai ver, você não mudou grandes peças.
você continua com as mesmas peças. Não, você melhorou o elenco. Você melhorou o tem elenco. Alan, Luiz Araújo, você tem... As opções de ataque do Flamengo, basicamente metade que a reserva seria titular em 90% dos times do Brasil. E, cara, uma coisa que eu queria pautar um pouco é que eu acho que eu discordo um pouco de que isso não é característico do Flamengo, porque é característico do Flamengo. O Flamengo, ele erra muito mais do que ele acerta em questão de treinadores. O Flamengo, ó, errou com o Vitor Pereira, errou com o Paulo Souza, errou com o Abel, e pode ir, errou com o Rogério Ceni, por mais que tenha ganhado o Campeonato Brasileiro. Domenech, e por aí vai. A diretoria do Flamengo é incompetente, a diretoria do Flamengo não faz um trabalho bom. Ela acerta porque o elenco é bom. E quando tem um treinador bom, que mostra um grande trabalho, mas não tem um nome muito, assim, em comparação a técnicos estrangeiros, por exemplo, que é o Dorival Júnior, vai lá e demite ele, antes de demitir já está negociando com outro treinador, assim, né? Não, pra mim é um absurdo, cara. O cara ganha o brasileiro, ganha títulos e é demitido, né? Assim, ele apresentando, acho que o Flamengo não estava apresentando o melhor futebol do Brasil. E é demitido. Ganhou o Libertadores, Ganhou o Libertadores e Copa do Brasil. É demitido por não ter ganhado o brasileiro. E contrata o treinador que perdeu pro Dorival, cara. Tipo assim, Não. É um erro que não é raro da diretoria do Flamengo. Cara, é um erro que não é cabível para um time do tamanho do Flamengo. Um time que está disputando, que está disputando. Não pode errar coisas assim. Não pode se demitir o treinador que está montando um elenco, onde o elenco confia nele. Você pode ter visto no último jogo, como o Bruno falou, o pessoal indo cumprimentar o Dorival, indo pedir conselho pro Dorival. Você não pode demitir um cara onde o time confia. Tinha um elenco na mão, né? Como você deixa o elenco? Ah, tá, então o cara tem que ganhar tudo para não ser demitido. Então se de uma hora para outra o time inteiro não ganhar nada, o time inteiro vai ser demitido. Ou só o técnico. Situação complicada do Flamengo. Vamos ver, né, como é que vai ser agora. Vamos ver. E chegamos ao fim do primeiro turno do Brasileiro, então a gente quer fazer uma perspectiva do que vai ser esse segundo turno e do que a gente acha que vai acontecer. Quais pontos vocês acham que devem ser focados para essa análise? Eu acho que a gente tem dois extremos no Campeonato Brasileiro que, para mim, não devem mudar as situações como elas estão agora. Primeiro, o Botafogo com 47 pontos, o melhor turno da história do Campeonato Brasileiro. Tem a mesma pontuação do Corinthians, mas tem uma vitória a mais, então considerado o melhor turno da história do brasileiro. Para mim, não perde o título. Acho que o Botafogo tem uma capacidade de reação às adversidades muito grande. A gente vê o que aconteceu no jogo contra o Internacional, assim, essa sinergia com a torcida, depois que o Lucas Perry falha de forma grotesca, a torcida começa a apoiar ele, assim, o Botafogo consegue virar, perdeu o Tiquinho, mas mantendo a mesma postura. Para mim, assim, acho que é muito, muito difícil o Botafogo perder o título, eu diria quase impossível, porque não só precisa fazer uma campanha muito ruim no retorno, perder 4 partidas seguidas, mas também os adversários, que a gente não sabe nem quem é, a gente não sabe se é o Fluminense, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, quem está realmente disputando esse título com o Botafogo, precisam ir numa crescente de vitórias que não vem acontecendo. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro extremo do brasileiro, que para mim não tem volta nesse segundo turno. O segundo extremo para mim é o América. Eu acho que o América não vai ter forças para conseguir uma recuperação que permita que ele escape. O América, a gente falou do Vasco, mas o América tem que fazer uma campanha de G4 do brasileiro, assim, acho que até mais do que o Vasco, né? O América precisa, a gente fala dos 45 pontos mágicos, né, que uma equipe precisa ter, né, para poder escapar no rebaixamento. O América precisaria fazer cerca de 30 pontos, 31 pontos. 31 pontos é a pontuação de quem está no G4 do brasileiro. A gente não vê o América nessa questão conseguindo fazer uma pontuação dessa no retorno. Então, para mim, são esses dois aspectos que são extremos que não devem mudar. O Botafogo deve manter o título e o América não vejo que tenha forças para poder escapar desse rebaixamento. Não, completamente. Acho que o Botafogo não perde. Acho que, ficou provado no jogo contra o Inter. O Botafogo, como você falou, tem um poder de atividade muito grande. Porque com a falha do PR, logo em seguida eles viram o jogo e ganham. Então, para mim, o Botafogo não perde, porque, como o Johnny falou no último vídeo, no último podcast, o Botafogo joga mal, empata. Quem está competindo com o Botafogo pelo título, joga mal e perde. Para ganhar do Botafogo é muito difícil. Para ganhar do Botafogo é muito difícil. E eu queria abordar um pouco sobre o Corinthians, porque eu acho que é um time muito interessante para a gente ter um olho mais atento para esse segundo turno, porque eu acho que o Corinthians pode dar uma grande arrancada, porque o Renato Augusto voltou a jogar,
o Luxemburgo está conseguindo encaixar um pouco o elenco, por mais que tenha perdido o Roger Guedes. Eu acho que o Corinthians ele pode até subir para pegar uma Libertadores. E eu queria permanecer em São Paulo para falar um pouco sobre o Santos, porque a situação do Santos, um time que nunca caiu, me preocupa bastante, porque eu não acho que... Eu vejo atualmente um potencial de crescimento maior no Vasco do que no Santos, Sim, porque o Santos não se reforçou e vai perder e corre risco de perder o Marcos Leonardo até o fim da janela. Sim, não vai conseguir uma reposição à altura, até porque o Marcos Leonardo é o melhor jogador do Santos. E sim, o Santos foi totalmente dominado pelo Fortaleza, assim, um 4x0 que ficou barato. Sim. E a gente não vê perspectiva de crescimento e já entrou na zona de rebaixamento, né? Ele não tinha entrado, agora já entrou e não vejo perspectiva para poder sair. Eu não vejo o Santos saindo do rebaixamento da próxima temporada. Dependendo, tipo assim, são 19 rodadas, né? Tudo pode acontecer, mas técnico novo. essa questão assim, que a gente não vê um potencial de crescimento do Santos. A gente vê, inclusive, que o Santos deu sorte de não ter entrado na zona de rebaixamento até agora. Agora acabou. O Santos está na zona de rebaixamento e vai ter que contar muito com essa torcida lá na Vila Belmiro, porque assim, o Santos não ganha fora de casa, não consegue ganhar fora de casa. E sobre o Corinthians que você falou, concordo, acho que tem um potencial de crescimento muito bom, ver o trabalho do Luxemburgo, assim, realmente depois de uma sequência muito ruim de jogos, né, no começo, ele realmente encontrou o time, são mais de 10 jogos sem perder, e não sentiu a ausência do Roger Guedes, né? Assim, o Roger Guedes abandonou o barco no meio. O Wesley entrou no lugar dele, fez um belo gol. O Yuri Alberto cresceu de produção, marcou de novo, né? Assim, o Renato Augusto voltando, então o Corinthians tem um potencial de crescimento muito bom. Para fechar sobre o futebol brasileiro e os mineiros, já que falamos de América, mas agora os dois maiores times de Minas, Cruzeiro e Atlético, esse segundo turno reserva o quê para eles? O Atlético, assim, acho que perdeu a principal chance, né, de conquistar alguma coisa na temporada, eliminado pelo Palmeiras, está no Campeonato Brasileiro, mas para cumprir tabela. Só que o Atlético não tem um elenco para cumprir tabela, né? O Atlético não pode abrir mão do campeonato em 19 rodadas, até porque tem a inauguração de arena MRV, provavelmente contra o Santos, ser o melhor adversário para poder inaugurar. Mas sim, o que a gente vê no futebol do Atlético é um futebol pragmático, um futebol, assim, o jogo contra o Bahia, por exemplo, sofreu. Se o Atlético, se o Hulk não acha um passe espetacular nas costas da defesa para o Paulinho, provavelmente o Atlético tinha empatado o jogo, porque não teve muita chance, teve outras chances com o Paulinho para poder ampliar o placar, ele errou, mas foi um jogo com a cara do 0x0, assim, não vejo potencial de crescimento do Atlético por enquanto. O Felipão parece ter encontrado pelo menos alguma forma do Atlético jogar, a gente vê algumas novidades assim, da forma que o Atlético joga, mas não está vindo o resultado, né? Sobre o Cruzeiro, para arrematar essa questão dos times mineiros, Cruzeiro com um futebol bacana, criando chances, voltando a fazer gol, dominou amplamente o Botafogo, mas não está conseguindo converter. E assim, a gente foi falando do Cruzeiro, mas até o jogo contra o Palmeiras eram 4 jogos sem vencer. Então assim, é uma situação complicada e testando novos jogadores, tem a ausência do Matheus Pereira agora que preocupa muito. Mas vamos ver, acho que assim, o mundo ideal para os times mineiros, né, principalmente esses dois, era conquistar vagas para as competições internacionais. O Atlético prioridade na Libertadores, assim, acho que o Atlético, se não conseguir uma Libertadores na Arena MRV ano que vem, vai ser muito ruim. E o Cruzeiro na Sul-Americana está ótimo, mas pelo menos a gente não vê nenhum tipo de risco, pelo menos por enquanto, de queda para nenhum dos dois. Eu ia falar isso, acho que nenhum dos dois cai, eu não vejo o futebol deles caindo tanto ao ponto do time cair. Acho que isso não acontece. E eu acho que eu vejo uma projeção de evolução maior no Cruzeiro do que no Atlético. Eu acho que o Cruzeiro está apresentando um futebol bem jogado, está criando oportunidades, não está convertendo. Precisa arrumar um 9, nem que seja joga com um falso 9, trazer alguém da base, trazer alguém de fora para converter essa chance. Porque criou muito contra o Botafogo. Quando o Botafogo criou muita chance, criou mais que o Botafogo, só que não converte em gol. Me preocupa agora a ausência do Matheus Pereira durante 10 jogos, se não me engano. 5 semanas, depende de como é que vai ser. Me preocupa essa ausência, porque é um cara que entrou muito bem, jogou muito bem o jogo. E pro outro lado, o Galo, pra mim, é um time que tinha que estar lá em cima. O primeiro ponto é esse. Mas já que não tá, e já que não tá em nenhuma outra competição, eu acho que vai focar agora completamente no Brasileirão. E se não for pra Liberta, é decepção. Já é decepção, mas se não for pra Liberta, é uma maior decepção ainda. Sim, eu acho que vai, porque os times acima do Atlético também estão bem constantes. E eu comparo muito esse Atlético com o Corinthians do Carille em 2018, que vai para a Libertadores também em trancos e barrancos, que ganha o campeonato em 17, em 18 tem uma queda de rendimento
abissal e continua indo para a Libertadores por questão de terem times bem piores abaixo. Já o Cruzeiro, eu acho que está nessa mesma perspectiva que vocês falaram, um time que tem potencial de ficar em meio de tabela, talvez beliscar uma vaga para a Libertadores com o crescimento do Matheus Pereira, por exemplo. E, cara, é um bom segundo turno, tirando o Botafogo, eu acho, porque de resto todas as posições estão muito emboladas, uma diferença muito curta do segundo para o 10º, mais ou menos, que é uma distância que é alcançável durante o campeonato. Enfim, para fechar o nosso podcast, a gente teve a estreia da Premier League, a estreia da La Liga e a estreia da Ligue 1 nesse final de semana. E eu queria abordar um pouco sobre a Premier League, porque na La Liga foram 3 jogos horríveis, na minha opinião. Destaca só o gol do Bellingham, né? E mais uma lesão do Real Madrid, né? Militão rompeu o ligamento, 6 meses parado. O Barcelona num jogo muito pragmático, né? 0-0, assim, que teve um pênalti violento. Teve um pênalti no final da partida, pra mim, que não foi marcado, mas deveria ter sido marcado. Jogo com muitas faltas. Jogo com muitas faltas. E na Ligue 1, PSG sendo PSG, né? Empatando com o Lorient 0-0, um jogo muito, muito, muito ruim. Com o Luiz Henrique fazendo o que sabe fazer de melhor, principalmente nas últimas temporadas. Mais de 1000 passes, mas nenhuma efetividade. Realmente o destaque foi a Premier League. Sim, que tiveram bons jogos interessantes. O City estreou na sexta, ganhando com tranquilidade do Burnley. O homem de novo. A novidade, sabe o que é dizer da Premier League? Pô, quem diria, né, cara? E o Guardiola dando esporro mesmo no final do primeiro tempo ainda. Sim, eu vi, puxando a câmera e tudo mais, completamente esquisito. Teve um Chelsea-Liverpool interessante. Muito bom, uma partida muito boa do Enzo Fernandes, assim, acho que a chegada do Caicedo, cara, esse meio campo do Chelsea vai ficar bacana. Foi o que a gente falou, velho. O Chelsea tem um potencial de crescimento muito grande. Porque são jovens que são promissores. São grandes potentes promissores. Mas a questão assim, principal do Chelsea não tá em nenhuma competição europeia, né, nessa temporada. Acho que isso pesa demais e frustra qualquer. Assim, não sei, inclusive, como o Chelsea teve tanto poder de convencimento para poder, por exemplo, tirar o Caicedo do Liverpool. O Liverpool vai jogar a Europa League. O Chelsea não vai jogar nada. Porque, pelo que eu vi, o Caicedo ele é torcedor do Chelsea. Sim, tem até uma foto A apresentação dele então, foi assim, cara, uma foto com a mãe. O Chelsea ele ganha esses jogadores porque o Chelsea tem uma torcida muito grande fora da Inglaterra. Muitos jogadores torcem pro Chelsea. Tem essa vontade. Sobre o Liverpool, assim, dá pra falar que o Liverpool ainda tá em fase de adaptação, mas tem um potencial muito bom, principalmente no meio de campo. Assim, o meio de campo do Liverpool é muito bom, muito qualificado. A gente teve o McAllister, teve o Szoboszlai. Vamos ver como é que esse Liverpool vai chegar. Achei uma atuação meio abaixo do Salah, né? Vamos ver o Salah faz um início de jogo muito bom, que ele dá a bola pro gol do Luiz Dias, que é um passe sensacional. E ele faz o segundo gol que tá um pouquinho impedido, mas tipo assim, depois disso o Chelsea domina a ação do jogo e eu acho que bem característico o jogo foi. Com o Chelsea nessa característica de tocar a bola, paciência, e o Liverpool espetando a bola com verticalidade. Mas são dois times que tem muito a evoluir. Grandes potenciais. Eu acho que assim, juntamente, é uma Premier League que promete muito. A gente tem um City, para mim, à frente dos demais. A gente tem um Arsenal muito bem, estreou contra o Nottingham Forest. Uma partida muito boa, assim, não sofreu sustos, venceu com tranquilidade. A gente tem o Newcastle, que venceu também de novo. De 5-1 do Aston Villa, que é um time que também deve ficar de olho, porque contratou bem. Assim, dá pra ver como é que esse Newcastle tá bem. A gente tem o Isaac voltando a marcar, um jogador muito bom, assim, que teve problemas com lesões, não conseguiu fazer uma primeira temporada muito boa. A gente tem esses 3 times, na minha opinião, largando na frente, essas 2 surpresas, né? Do Big Six, quem me preocupa é o Tottenham, que assim, não mostrou muita coisa, perdeu o Harry Kane, não sei se vai conseguir repor. E o United é o United, né? Ele ganhou do Wolverhampton, sofrendo um pouco. Então assim, o United é o United, vamos ver, assim, acho que tem questões a melhorar, mas eu vejo na Premier League, por enquanto, esses times um pouquinho à frente, principalmente City e Arsenal. Acho que o Arsenal chega firme na disputa pelo título, mas vai precisar ter muita mentalidade, porque o que aconteceu na temporada passada deve ter abalado muito os jogadores. E como você falou, o Chelsea, uma coisa que me... Acho que eu gosto do Chelsea ali entre os principais, é porque o Chelsea não vai ter competição europeia nenhuma. Ele vai poder se focar 100% na Premier League. Tem as Copas, né? Mas as Copas não tem o mesmo nível de intensidade. As Copas todos os times terão, né? O Chelsea não tem competições europeias.
E, cara, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Pra mim, o Arsenal é o principal rival ao City pelo título. Eu vejo uma prateleira basicamente com esses 4 times na sequência. Newcastle United, Liverpool e Chelsea. Liverpool e Chelsea mais pelo potencial do que pelo futebol jogado ano passado e na temporada passada, perdão. Mas, cara, vai ser uma Premier League muito boa com... Cara, A gente tem a surpresa, né? O Brighton, que sempre chega muito bem, perdeu o Caicedo, mas sim, o Brighton fez uma janela de transferência assim, espetacular. o João Pedro foi pra São lá. 300 milhões de euros de lucro do Brighton nas últimas 3 temporadas. Assim, é um time que vende muito bem. Tem o próprio Aston Villa, que você falou que pode ser uma surpresa. A gente tem, apesar de não ter feito uma boa estreia, eu gosto muito do time do Nottingham Forest, acho que tem um potencial, não acho para chegar para a competição europeia, mas pelo menos para assustar lá. Meio de tabela. Vamos ver como é que vai ser esse Burnley do Company também, né? Assim, o Burnley sempre É um time chato de é um jogar. time chato de jogar, pegou um City, mas o City É o City, é o City. E só para arrematar essa questão da Premier League, João e Johnny, assim, impressiona muito como o City dos times assim, do Big Six e do Newcastle, né? Que a gente já pode falar com o Big Seven, né? O Newcastle, assim, questão de time de futebol jogado, já Investimento já entrou nesse bolo. Assim, o City foi o que menos contratou. Foi o Gvardiol e O Kovacic. Então, só que perdeu o Gundogan. Perdeu o Gundogan. E perdeu só. Tipo assim, Basicamente. é o elenco praticamente o mesmo, mas a base desse elenco. Barrios também. Isso, perde o Mahrez, perde o Gundogan, entra o Kovacic, entra o Gvardiol. Assim, é um elenco que se mantém, o Guardiola tem um elenco na mão e continua sendo favorito, porque tem a melhor gestão de elenco da Europa toda, na minha opinião. Para um time sem ser o City ser campeão, eu acho que depende muito do City performar abaixo. O City é muito regular. O City é muito regular. O Liverpool fez 97 pontos e não foi campeão. Para um time ganhar do City na Premier League, o City é mais desmerecimento do City do que do outro time. Porque o City tem que jogar muito abaixo. O Arsenal fez campanha de campeão. Senão o próprio Liverpool. Fez campanha de campeão. Acho que assim, acho que tem um dado, acho que o Arsenal só não seria campeão da La Liga. Em questão de pontos, depois tem que conferir, mas eu acho que é isso, assim, mas é a Premier League, é o City, né? É um City de um Guardiola que começa mal, mas depois fica 15 jogos sem perder, é muito difícil. E agora tem um cara no ataque, né? A dupla ali, De Bruyne, Armando e Haaland metendo gol é impressionante. Imparável. Mas é isso, acho que chegamos ao final, queridos. É isso aí, né? Agradecer vocês mais uma vez pela companhia, pedir pra galera, né, se inscrever no canal, deixar o like, acompanhar nossas redes sociais. Aperta o sininho para receber a notificação. Isso aí. Exatamente. E seguir o Fala Muito Esportes no TikTok também, no nosso Instagram tem conteúdo todo dia. Exatamente, 2 vídeos diários para vocês. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.